Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar nesse lugar? Glória a Deus. O salmista vai dizer: preferia eu estar na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, do que em outros lugares mil. É verdade isso? Diga glória a Deus. Aleluia, estou aqui. Diga, eu estou aqui. Aleluia. Abre a tua Bíblia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, verso de número 8. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Podeis sentar. Glória a Deus. Pedi aqui o Isaac, Gabriel, coloca aqui o tema desta série de mensagem. Glória a Deus. A igreja pega bem isso aqui, série de mensagem, derrubando as muralhas da nossa vida. Aí temos lá algumas sugestões: medo, depressão, ansiedade, ídolos, orgulho, preguiças e família. Então nessa noite nós vamos nos deparar e nos deter nesse tema ali, medo. Glória a Deus. Quantos tem aqui o Instagram da igreja? Quantos aqui são inscritos? Quantos aqui não são inscritos ainda? Quantos tem o Facebook da igreja, da igreja aqui, Reviver? Quantos tem? Glória a Deus. Coloca na tua página lá. Mostra lá que você é um discípulo desse ministério. Divulga esse tema, essas séries de mensagem. Isso aqui é de muita importância, de suma importância para o desenvolvimento espiritual. Nós vamos falar aqui sobre o medo. Mas vocês já me conhecem que nós vamos ficar na esfera do lado que nos tange, que é sempre o espiritual. Eu fui pesquisar sobre esta palavra medo e eu encontrei o seu significado na psicologia. É um estado efetivo suscitado pela consciência do perigo que, ao contrário, suscita esta consciência. Medo ao sentir ameaça, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, medo de tomar. Tem gente que tem medo de tomar injeção. Tem gente que tem vários tipos de medos. E aqui nós vamos falar de alguns nesta noite, que é astrofobia. O que é astrofobia? É medo de trovões e relâmpago. Os relâmpagos e os trovões,
quando eles, em sua potência, meu irmão, treme céus e terra. Alguém vai dizer que é a voz de Deus, pastor Michel. Eu estava na fazenda, e na fazenda onde a gente morava, chovia muito. E os trovões e os relâmpagos, quando caía sobre os animais, sobre as pessoas, os relâmpagos matava. Um rapaz que trabalhava na fazenda para o meu pai, ele estava na janta, a família colocou a janta, e ele quis repetir, e ele pediu a irmã dele para ir buscar mais um pouco para ele na cozinha. E chovia muito, e relampeava muito, trovejava muito. E ela, não, vai lá que eu estou comendo, eu vou até aqui, e você vai lá. E quando ele foi, havia uma janela na cozinha. E do lado de fora havia um lajeiro, umas pedras. Esse raio do relâmpago caiu no lajeiro e veio para dentro da cozinha. Naquela época a gente usava muito aqueles pratos de alumínio, tempos atrás aí, não sei se é do tempo de vocês, aqueles pratos de alumínio. E o relâmpago pegou esse moço e jogou várias vezes no teto. Tamanha era a força daquele raio, e ali ele morreu. Tamanho na atmosfera, tamanho é o medo de relâmpago. Em certos lugares que não existe para-raios. Hoje em dia tem para-raios em muitos e muitos lugares. O certo é que quando caía, até os animais eram alvejados. Eu não sei vocês, mas já tive muito medo na época onde eu morava, trovões e relâmpago. Eu saí de casa muito pequeno com a minha mãe e os meus 3 irmãos. Uma noite que chovia e que não se via um palmo diante da frente de cada um de nós. E morávamos numa fazenda e não havia luz elétrica. E o nosso meio de transporte foi uma carroça. E ao sair dessa fazenda chovia muito, trovejava muito, relampeava muito. E eu me lembro que a gente colocou alguns plásticos pequeno, eu, mais 2 irmãos e a minha mãe guiando a carroça e o cavalo, e a gente saímos da fazenda. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Tinha mais 2 irmãos mais novos. E nós caminhando, chovendo, relampeando, trovejando. Passou-se assim uns 2 segundos, 10 segundos. Nós passamos debaixo de uma árvore que ela se unia na parte de cima. Ela na estrada de um lado para outro, tinha outra árvore, e elas se uniam. E o relâmpago caiu em cima daquela árvore e comeu e lambeu, que pegou tudo fogo. E a gente escapamos pelo triz. Deus nos deu livramento pelo triz. Quero dizer que há medos que enfrentamos nas nossas vidas. Há situações que enfrentamos na nossa vida. Você também, como eu, já deve ter enfrentado muitas e muitas situações de medo. Eu lembro uma vez, eu estava aqui com um carro nosso, em Cambuinhas. Antes de chegar em Cambuinha, há um condomínio à esquerda, e ali tem uma subida muito íngreme. E eu fui lá em cima, e lá tem um retorno.
E nesse retorno há um precipício muito grande. E eu e o ajudante estava ali dirigindo o caminhão para a nossa empresa. E ao tirar a mercadoria, o caminhão andou. E o caminhão ficou com uma cabeça no precipício. Não, o medo. O medo me atacou de uma forma que eu me tremia todo. Eu não conseguia entrar no carro. E se eu entrar no carro e o carro mexer alguma coisa e o carro cair no precipício, eu certamente morreria e acabaria com tudo. E eu, para entrar naquele carro, eu entrava tremendo, eu entrei tremendo, medo, pavor, para tirar aquele carro, aquele caminhão daquela situação. Você não já deve ter enfrentado o medo, mas eu creio que alguém aqui já passou por situações de medo tremendo na sua vida. O medo é pavoroso. O medo, ele nos toma, ele nos domina, ele tira o nosso raciocínio. O medo é um pavor tão tremendo que tira a reação do indivíduo. Vou fazer você lembrar de uma passagem quando Israel, em 1 Samuel capítulo 17, Davi, o moço, ele vai ao encontro dos seus irmãos na guerra. E ao chegar na guerra, ele depara com um homem de mais de 2,10 metros de altura, chamado Golias. E a Bíblia vai dizer que havia alguns dias, algumas dezenas de dias, aquele moço afrontando o exército de Deus vivo. A Bíblia diz que tamanha era o pavor, tamanha era o medo daqueles homens, que aquele Golias, aquele campeão, aquele homem, ele chegava e gritava: dá-me um homem para lutar comigo. E aquele que vencer a batalha, o exército que perder, vai servir aquele que ganhar. Irmão, o embate era ferrenho, era tremendo aquele combate entre Golias e o exército de Israel, que não havia uma saída. Eles estavam tentando vencer Israel pelo cansaço. Estava ali. Ninguém ousava a dar um passo. Ninguém ousava a tomar uma atitude, porque estava tomado pelo medo. O medo, irmão, é uma coisa que nos tira o sentido de raciocinar, de pensar, de montar em nós uma saída. O medo nos acovarda. O medo faz que você se retraia. Assim a nação, assim estava Israel no campo de batalha. Somente alguém do lado de fora da situação é capaz de montar uma estratégia. Nessa passagem de Gênesis, Deus, isso é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Deus visita ao homem como é de costume. Deus vem se relacionar. Deus vem ter um diálogo. Deus vem para que Adão lhe preste conta do seu dia. Como foi o seu dia? O que você produziu? Afinal de contas, ele coloca Adão no paraíso para ser o mordomo, para tomar conta de tudo. E Deus
sempre, na virada do dia, ele vinha lá prestar conta com Adão. E a Bíblia vai dizer que Adão, tomado de um pavor, tomado de um medo, o que Adão faz? Se esconde. O medo, ele tem essa atitude. O medo nos assalta. O medo, ele faz que com você e eu nos escondemos de nós mesmos, nos escondemos de Deus, nos afastamos de Deus. Aí Deus diz para Adão, leia comigo. E o Senhor perguntou, onde estás? Adão já não estava mais em um sentimento de adorador, de adoração ao Criador. Adão agora está tomado. Adão agora está dominado. Agora Adão está refém do medo. Ele diz, eu ouvi a sua voz pelo jardim e eu temi, porque eu estava nu. Por isso tive medo. Agora eu faço uma pergunta à igreja. Quem disse a Adão que antes de ele errar, ele também não estava nu? Quem disse a ele que ele também não estava nu? Adão esteve sempre nu no jardim. Mas quando ele peca, quando ele toma essa atitude, ele se permite viver um medo, ele é tomado por esse medo. E o medo faz uma coisa nele, acovardá-lo de Deus. A Bíblia diz que o pecado é que nos distancia de Deus. O pecado é que nos separa de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos estão destituídos de Deus, separado como ovelha. Cada um se desviou para o seu caminho. E Deus pergunta a Adão, onde estás? E ele responde, ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Nessa noite, falando sobre medo, já falamos sobre astrofobia, claustrofobia, medo de lugares apertados. Quantos têm medo de lugares apertados? Brontofobia, medo de tempestade. Autofobia, medo de ficar sozinho. Eu conheço gente que tem medo de ficar sozinho. Irmão, eu fico sozinho. Sozinho. Já foi para o monte? Quem conhece aqui o Monte de Vazes? Subir sozinho? Escuridão, sem lanterna. Tem gente que tem medo de escuridão. Tem gente que tem medo de estar sozinho. Será que eu estou falando aqui para as paredes? Será que esse tema não fala alguma coisa com você? Tem gente, pastor Michel, eu creio que não sou um jovem daqui. Eu sei que também não são mais jovens as meninas e nem os moços. Mas tem gente que tem gamafobia. O que é isso? Medo de casamento. O cara tem medo, não quer casar. Demofobia. Tem gente que tem demofobia. O que é isso? Medo de multidões. Tem gente que fica, irmão, multidões traz agonia para ele. Você não sabe o que é multidão, irmão. Você não sabe o que é multidão. Quantos aqui já teve um lugar que teve multidões? Lugar apertado. Apertado. Esse cara, se der uma loucura aqui dentro, se der ruim aqui dentro,
Como é que vamos sair? É por isso que o corpo de bombeiro ele pede saída de emergência, saída de subrefúgio, saída. Por quê? Porque o lugar tem que ter saída. Irmãos, medo de multidões. Agora esse aqui, eu acho que poucas pessoas têm. Aracanofobia, medo de aranhas. Criofobia, medo de gelo ou de frio. Tem gente que tem medo de frio, de água gelada, só quer tomar banho com água quente. Fomos com jovens. Prepara alguma coisa aí pra gente, ô Rômulo, quando a gente fizer o acampamento dos jovens, pra gente já aprontar com eles. Prepara alguma coisa aí. Nós fomos com o acampamento dos jovens. Escuta essa aí. Em Cachoeiro de Macacu. Meu irmão, lá em Cachoeiro de Macacu, com aquelas águas, ali havia uma fonte, pastor Michel. A água de manhã cedo só faltava estar congelada, gelada. Meu Deus, aí tinha um moço que estava com a gente. Ah, meu irmão, nós aprontamos com ele, jogamos água dele, deu um banho de água gelada. Meu Deus, aleluia. Tem gente que tem medo de barata, medo de aranha. Eu não sei qual é o teu medo, mas eu quero falar da parte de Deus. Aleluia. O temor é benéfico e deve ser encorajado. O que é o temor e o medo? O medo, às vezes, desencoraja você. Você sabe aquela? O medo de você tomar decisões vai te fazer você te travar. E se não der certo? E se der errado? Quantos já ouviu a história do criador da lâmpada? Thomas Edison. O cara fez 1000 e não sei quantas invenções, tentativa. O medo de não estacionar. Ele não tinha medo de estacionar, mas ele sempre queria ver uma nova maneira de tentar, porque ele queria criar a energia, a luz, a lâmpada. Ele fez muitas tentativas. Talvez Deus está falando com alguém aqui que parou, que o medo neutralizou, estacionou. Ela não consegue mais ser feliz. Ele não consegue mais ser bem sucedido. Por quê? Porque as decepções que ele passou, que ela passou, está travando. Aí ele tem medo de tentar novamente. Aí um belo dia, ele no seu almoxarifado, ele está lá inventando a luz, e ele inverte as posições do fio, e naquele dia houve uma explosão, a luz ali pegou fogo todo no almoxarifado dele, lambeu, pegou fogo tudo. Ele diz: aprendi, agora eu aprendi, eu investi, agora eu não vou mais inverter as fases, e vai dar certo. E ele comprou os materiais, ele comprou tudo de novo, e ele fez. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Por nós estarmos num ambiente desse aqui, é que alguém não desistiu, é que alguém tentou, é que alguém continuou, é que alguém não se retrocedeu, é que alguém não teve medo de fazer o que ele fez. Quantos estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra? Deus está falando com você e comigo nessa noite. Não tenha medo de insistir, não tenha medo de tentar, não tenha medo de investir. Deus quer te levar para algo maior, irmão. Deus quer te levar para níveis maiores.
Alabandará, calabaxarabandai. Aleluia. Qual é o nível que você está querendo galgar? Qual é o lugar que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Deus está mandando dizer para alguém aqui: começa hoje. Começa hoje. Alabaxuriandarábia. Deus está mandando dizer para alguém: se as decepções foi grande, se o medo foi pavoroso, Deus está mandando tu jogar, lançar fora todo medo, porque Deus está contigo nessa noite. Aleluias. O medo te trava. O medo, ele nos desencoraja. Agora o temor é o contrário, irmão. O temor, ele traz um encorajamento. Antigamente, irmãos, os nossos pais, aqueles que nos deu, os nossos professores, eu não sei se tem alguém aqui que é da minha época, mas a gente tinha a palmatória, caroço de milho, para aprender, para desenvolver algo dentro de nós. Havia ali o temor chamado palmatória. Meu irmão tem que trazer a cartilha, tem que ler, tem que fazer o dever de casa, porque se chegar na escola tem uma palmatória. Eu passei por isso, irmão, levei umas palmatóriazinhas. O temor ao Senhor, ele é respeito. O temor não é medo, o temor é respeito. Quando você respeita, você honra. Quando você respeita, você tem um relacionamento mais próximo. Agora o temor, o medo e o pavor te leva para longe, porque o caminho inverso, ele é muito brabo. O meu pai, irmãos, ele não foi um coronel por carteira, mas ele era tipo um coronel. Ele, quando chegava alguém na nossa casa, e a gente aprontava algumas coisas, né? A gente lá em casa aprontava muito, mas não era pouco não, era muito. E a gente apanhava muito por isso, apanhava muito. E meu pai batia até nas pessoas que chegavam na nossa casa, os moços, os garotos, as meninas, as moças. Ele entrava tudo no couro, tudo no chicote. Meu pai, irmão, meu pai chegava assim na delegacia, prende ele, solta aquele, prende esse, solta aquele. Ele tinha respeito. E meu pai nos batia quando brigava irmão com irmão. E ele disse: agora diz que você ama. Beija o seu irmão, abraça o seu irmão, beija, diz que o ama. Era o ensinamento da época. O temor, o respeito, é isso que Deus quer dos seus filhos. Temor e respeito, não medo, não pavor. E nós hoje, todos nós, quantos aqui não apanharam, até mesmo que não era para apanhar? Mas nós agradecemos a esse ensinamento, nesse tempo de ignorância deles, mas que serviu para formação de caráter, formação de uma pessoa, de um ser humano melhor. Então nessa noite, quando não há temor, quando não há respeito, aí, irmão, a casa não é legal. Você, moço, não sei porque que eu entrei nessa passagem, pastor, nem preparei isso aqui, tem outras coisas aqui. Mas você, moça,
Você, moço, que mora debaixo da cobertura, do teto dos seus pais, você tem que ter temor, não é medo. Você tem que ter respeito, não é medo. Você tem que sim bater continência com o coração cheio de amor e de gratidão. Tem um moço assim, um testemunho de uma irmã. O rapaz já estava velho, quase 30 anos dentro de casa. E ele falou: mãe, eu vou sair e eu só vou voltar no outro dia. Ela falou: enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, você me deve obediência. Você não vai sair. Quer se mandar? Alugue uma casa, compre uma casa, vá viver lá. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, você vai ser obediente. Se tiver 100 anos, obediência, debaixo do teto, submissão, falar tudo. Irmão, como é bom quando nós temos um lar onde há o amor, há o respeito, há o temor. Medo, não medo, não medo. Diga assim: medo não, temor sim. Aleluia. Nessa noite, irmãos, para encerrar essa palavra, eu fiz aqui alguns contrapontos. Eu ia falar de Gideão, de José, o exemplo de alguém, mas Deus me deu uma palavra, eu gravei, escrevi aqui na mão, depois passei para o papel e Deus falou assim: escute isso. A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Pessoas que te amedrontam, pessoas que te botam para baixo, para baixo, pessoas que te botam para trás, para baixo, pessoas que dizem para você: cara, tu já viu a tua realidade? Você larga de ser bobo, você é um sonhador. Quem você está ouvindo? Quais são as pessoas que estão em volta de você, que você está sendo aconselhado por essas pessoas? Irmão, Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite que o seu mundo não está aí somente em volta de você, mas Deus tem uma palavra nessa noite para você nessa noite. Se você crê, diga amém. Pare de ouvir pessoas, passe a ouvir Deus. Aleluia. Deus quer te encorajar nessa noite, para que você possa trilhar um caminho de sucesso, um caminho de bênção, um caminho de vitória, ouvindo Deus. Quantos querem ouvir Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia, aleluia, que Marta diz: Senhor, deixa Lázaro aí, Senhor, não tira a pedra, porque já são de 4 dias. Oh, irmão, Marta estava vendo o defunto, Jesus estava vendo Lázaro ressuscitado. Aleluia. Para de olhar para aquilo que não dá certo, para de colocar teus olhos, focar teus olhos naquilo que não deu certo. Foque em Deus, que tudo é possível ao que crê. Deus tem hoje, nessa noite, uma nova trajetória. Deus tem hoje para você um novo recomeço. Deus tem hoje para você um direcionamento dos céus. Aleluia. Se me ouvires a minha voz, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Arabandarabasharai. Chega de moela, de pé de galinha, de frango. Deus tem bacalhau, Deus tem carne. Aleluia, Deus tem bênção para você. Deus tem maná. Deus está mandando dizer que tem mesa farta. Recebe aí, irmão. Deus tem mesa farta. Começa a profetizar. Começa a declarar isso na tua vida. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
se me ouvires, se ouvires a minha voz, aleluia, e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Quantos quer que Deus entre? Aleluia, quantos quer que Deus entre? Ele tem nessa noite ceia farta. Ele vai saciar os teus anseios. Ele vai saciar a tua necessidade. Oh, aleluia. Deus tem bênção para você nessa noite. Oh, aleluia. Mas antes de tirar a pedra, aleluia, eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Deus está mandando falar com alguém nessa noite. Antes de as coisas mudar de quadro, antes de o quadro mudar, a pessoa está dizendo não vai dar certo. Eu estou falando para alguém aqui. Deus está mandando dizer aqui: para de dizer que não vai dar certo. Para de falar errado aí, de declarar derrota. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, eu sabia, não ia dar certo. Deus está chamando alguém aqui. Deus está querendo encorajar alguém aqui. Lança fora o medo, lança fora a covardia, lança fora aquilo que te trava nessa noite. Aleluia. Quem sabe a teu respeito é Deus. Deus é quem sabe a teu respeito. Diz o Senhor: sou eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aleluia. Eu declaro nessa noite falido. Eu declaro falido nessa noite. Levanta a tua mão. Eu declaro falido o reino das trevas. Pensamento negativo, pensamento de derrota, pensamento de fracasso, pensamento de pequenez. Você tem se colocado menor do que aquilo que Deus quer te dar. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Alabandarabacharabandar. Deus está mandando dizer aqui que tem pessoas que Deus quer abençoar tanto, mas ela diz para ela mesma, escuta isso, ela diz para isso mesmo: mas é muita coisa para mim, é muita coisa para mim. Deus quer te abençoar. Diz a Bíblia em Deuteronômio 28: e tu serás abençoado no campo, e todas as coisas que você for fazer é abençoado. Aleluia. Na vida material, diga assim: glória a Deus. Na vida material, na vida sentimental, na vida profissional, aleluia, na vida familiar, Deus vai te enriquecer nessa noite. Aleluia. Deus quer que você viva como um campeão dele, como alguém que não tem medo. Quem não tem medo tem Deus. Escute isso: é se encher de Deus, é ter certeza no Deus que nós servimos. Davi chega no acampamento e começa a perguntar: o que está acontecendo aí? Ah, cara, esse gigante aí, cara, esse endemoniado, esse cara aí, cara, ninguém consegue. Aqui não tem um soldado que tenha capacidade de lutar contra esse campeão aí. Olha o currículo, como Israel via Davi, o gigante Golias. Cara, ele é campeão. Ele matou muita gente. Cara, ele mata, ele corta o pescoço. Olha, ele anda com a cabeça ainda na faca dele, como um prêmio, para todo mundo ver e ninguém se meter com ele. É um cara muito mau, é um cara cruel. Davi falou: é. Aí então pergunta a ele assim. Então Davi perguntou: o que a pessoa vai ganhar se matar o gigante? Ah, pai, o rei declarou. Ou eu tenho uma palavra profética nessa noite para você. O rei declarou que quem matar o gigante, a sua família será isenta de todos os impostos, e ainda tem como prêmio casar com a filha do rei. Oh, aleluia. Davi, está fechado. Eu vou matar esse gigante. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia. Aquele que se levantar nessa noite com ousadia de Deus, aleluia, Deus vai encher
Aleluia. O Espírito Santo vai te envolver, vai te impulsionar, vai trazer uma força extraordinária que não é sua, é de Deus. Uma coragem, uma coragem. Deus vai te encher de coragem, como encheu Davi de coragem. Aleluia, 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 aleluia. Davi, eu vou. Em nome do meu Deus eu vou. Em nome do Deus de Israel eu vou. No nome de Israel eu vou vencer. No nome de Israel eu vou conquistar. No nome de Israel, do Deus de Israel, eu vou matar esse gigante. Aleluia, aleluia. O gigante vai cair por terra hoje. Aleluia, porque você ama, porque você teme, porque você serve a esse Deus. Aleluia. Primeiro, Deus é amor. Depois, Deus protege. Quarto, Deus é o Deus de paz. Quinto, Deus é o Deus de coragem. Aleluia. Saiba que você serve um Deus que é o Deus de amor, e Ele protege os seus. Você não está sozinho nessa luta. Deus está com você. Assim como fez com Davi, também fará com você. Deus nunca abandona o seu filho. Deus nunca vai lhe deixar na mão. Aleluia. Sabe por quê? Muita gente fica na mão porque está vivendo o medo. Está vivendo o medo. Fica travado, amarrado e sem força para reagir. Mas nessa noite há um Deus nesse lugar. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Aleluia.